Pare, pare tudo o que você está fazendo agora. O que você está prestes a ouvir nos próximos minutos não é apenas mais um vídeo da internet. É uma mensagem que pode mudar a atmosfera espiritual da sua casa para sempre. Você sabia que a Virgem Maria revelou, em uma mensagem recente a uma vidente em Portugal, que existe uma planta específica, algo criado por Deus na natureza, que o demônio teme fisicamente? Eu sei que parece estranho, talvez você esteja pensando, uma planta? Como algo material pode ter poder espiritual? Mas escute com o coração aberto. Nossa Senhora revelou que, quando esta planta é consagrada e entra em um lar, as forças das trevas perdem o poder e são obrigadas a sair. Isso não é superstição popular. O que vou te contar hoje baseia-se em uma revelação ocorrida recentemente, no dia 3 de outubro de 2024, nas terras sagradas de Fátima. Foi uma aparição privada, sim, mas verificada por testemunhas que sentiram o cheiro de rosas e viram o sol dançar. Nesta visão, a Virgem mostrou algo que a Igreja conheceu durante os primeiros séculos, mas que, infelizmente, foi esquecido com o tempo. Um segredo antigo para os tempos finais. E por que Maria nos traria esse segredo agora? Olhe para dentro da sua casa, minha irmã. Você tem sentido isso, não tem? O ar parece pesado. Brigas surgem do nada, por motivos bobos. Seus filhos parecem distantes, rebeldes. Doenças que os médicos não explicam. Pesadelos que atormentam seus netos. Vícios que batem à porta. Não, você não está imaginando coisas. Não é coincidência. O demônio sabe que se ele destruir o lar, ele destrói a sociedade. E o próprio Catecismo da Igreja Católica, no número 409, nos alerta que uma luta árdua contra o poder das trevas atravessa toda a história dos homens. E hoje, essa batalha não é travada em campos de guerra, ela é travada na sua sala de estar. Mas a nossa Mãe do Céu não nos deixou desamparados. Hoje, eu vou te ensinar como transformar a sua casa em uma fortaleza espiritual impenetrável. Eu vou te revelar qual é essa planta sagrada, como usá-la corretamente e, o mais importante, as orações exatas que ativam a proteção dela. Se você ama sua família e quer blindar seu lar contra o mal, fique comigo até o final. Vamos descobrir agora o que a Virgem Maria plantou no Jardim do Éden para nos proteger hoje. Para compreendermos a magnitude desta revelação, precisamos nos transportar em espírito para o local sagrado onde o céu tocou a terra. Não estamos falando da grande esplanada do santuário, onde as multidões se aglomeram, mas de um lugar de silêncio e memória, o antigo Poço do Arneiro, o mesmo local onde o Anjo da Paz preparou os pastorinhos há mais de um século. Foi ali, no dia 3 de outubro de 2024, que Teresa Santos, uma mulher de vida simples, oculta e de profunda oração, viu o ar tremer. Não houve trovões nem sinais nos astros, apenas uma luz que não feria os olhos, mas aquecia a alma. Diante dela, a Rainha do Céu se manifestou. Teresa descreve a visão com detalhes que arrepiam a espinha. Nossa Senhora não vestia apenas o branco da pureza, mas trazia detalhes em dourado intenso, e reafirmando sua autoridade como Rainha do Universo e comandante dos exércitos celestes. Mas o que prendeu o olhar da vidente não foi a coroa, nem o rosto sereno da Virgem. Foram as suas mãos. Nas mãos imaculadas que tantas vezes seguraram o Santo Rosário, Maria trazia algo vivo, um ramo verde, vibrante. No primeiro instante, o pensamento humano de Teresa sugeriu ser um ramo de oliveira, o símbolo clássico da paz. Mas a Virgem, que conhece os pensamentos dos homens, aproximou-se. Teresa pôde ver folhas ovais,
ligeiramente dentadas, e pequenas flores que oscilavam entre o branco e o púrpura. Foi então que a voz, suave como a brisa e poderosa como o oceano, revelou o segredo. Minha filha, esta não é uma planta comum. Esta é a erva que eu mesma cultivei no jardim do Éden, antes que a mancha do pecado tocasse a criação. E ela foi feita por Deus para purificar o ar que meus filhos respiram. O nome revelado pela Virgem foi Ocimum Sanctum, conhecido pelos antigos e pelos místicos do Oriente como Tulsi, ou, em nossa língua, o manjericão sagrado. Preste muita atenção agora, pois não estamos falando do manjericão comum que você usa na cozinha para temperar alimentos. Estamos falando de uma variante antiga, robusta, criada com um propósito divino específico. E se a sua mente racional está questionando como uma planta pode afastar demônios, saiba que a própria ciência, sem saber, confirma a teologia. Estudos botânicos comprovam que o manjericão sagrado é uma das poucas plantas na Terra capaz de emitir compostos voláteis e oxigênio ozonizado por 20 horas diárias. Onde ela está, o ar muda fisicamente. E no mundo espiritual, essa pureza física se traduz em uma barreira de luz. Na Índia, há 5.000 anos, ela é a única planta permitida dentro dos templos mais sagrados, pois os antigos sabiam o que nós esquecemos. O mal não suporta a frequência vibratória da pureza absoluta, mas a confirmação mais impressionante vem da nossa própria Santa Igreja. Volte comigo ao século IV. São Basílio Magno, um dos maiores doutores da Igreja e combatente contra as heresias, escreveu sobre plantas criadas para a cura da alma. Você sabe o que significa o nome desta planta em grego? Basílico vem de basileus, que significa rei. Esta é a erva real, a erva do Rei Jesus. Os primeiros cristãos sabiam disso. Eles usavam esta planta para preparar o caminho antes das procissões, não apenas pelo perfume, mas para limpar o território espiritual antes que o Santíssimo Sacramento passasse. O demônio, o príncipe da mentira e da sujeira, sente repulsa física pela erva do rei. A presença biológica desta planta cria uma liturgia natural, um louvor contínuo ao Criador que perturba o silêncio mórbido das trevas. A Virgem Maria não nos trouxe uma novidade. Ela nos devolveu uma arma esquecida. Ela está nos dizendo que a natureza, quando criada por Deus e usada com fé, é um chicote contra o inferno. Talvez você esteja pensando, isso é teologicamente belo, mas será que funciona na minha casa? Será que funciona quando o meu marido chega bêbado ou quando minha filha se tranca no quarto com depressão? A resposta não vem de livros antigos, mas de um fato ocorrido há poucos dias e que prova que o céu não brinca com promessas. O que aconteceu na cidade de Monterrey vai fazer você entender que a batalha pela sua família pode ser vencida antes mesmo do sol nascer. Vamos viajar agora para Monterrey, no México. A data é recente, dolorosamente recente, 12 de março de 2025. Na residência da família Rodrigues, o inferno não era apenas um conceito teológico discutido aos domingos na missa. Era a realidade servida no jantar todas as noites, uma atmosfera densa e sufocante que nenhum ar-condicionado poderia dissipar. José, o pai, um homem de 43 anos, havia sido tragado pelo abismo do alcoolismo agressivo. Não era apenas o vício da bebida, era o espírito de violência que entrava com ele pela porta da frente. Cada vez que a chave girava na fechadura à noite, o coração de sua esposa e filha parava. O lar, e que deveria ser um santuário, havia se tornado uma prisão de medo. No andar de cima, o fruto desse terror amadurecia de forma trágica. Camila,
a filha de apenas 15 anos carregava no corpo as marcas do desespero. Em seu silêncio, ela buscava alívio na automutilação, tentando transformar a dor da alma em dor física. Guadalupe, a mãe, vivia de joelhos. Ela era a guerreira de oração, mas, como muitas de vocês que me ouvem agora, sentia que suas forças estavam se esgotando. Ela rezava, suplicava, mas a escuridão parecia apenas engrossar. Foi nesse momento de ruptura, quando o divórcio e a internação pareciam os únicos caminhos restantes, que a mensagem da Virgem chegou a Guadalupe. Ela não questionou a teologia, não pediu explicações científicas. O desespero gera uma fé pura e imediata. Ela conseguiu um vaso de Ossimum Sanctum, o manjericão sagrado, exatamente como descrito na visão de Fátima. Com as mãos trêmulas, mas movida por uma última esperança, ela colocou a planta na entrada da casa, do lado direito da porta principal. Ali, naquele umbral por onde tantas maldições e gritos haviam entrado nos últimos anos, ela sussurrou a oração de consagração e entregou o território a Maria. Os primeiros dias foram de silêncio. O diabo não grita quando está armando ciladas, mas ele silencia quando percebe que perdeu a autoridade. Guadalupe continuou regando a planta e rezando. Então, o milagre rompeu a madrugada. Exatamente 9 dias depois de a planta ser colocada na entrada, perceba a precisão matemática do céu, o número da novena perfeita. A casa acordou com um som que não ouvia há anos. Não eram gritos, e nem barulho de vidro quebrado. Eram soluços. Às 3 da manhã, José desceu as escadas. Ele não estava embriagado. Ele estava sóbrio, mas trêmulo. Ele caiu de joelhos não diante da televisão ou da garrafa, mas ali, na entrada da casa, diante daquela planta simples e da imagem do Sagrado Coração na parede. O homem que aterrorizava sua família estava chorando como uma criança, pedindo perdão a Deus com um arrependimento sobrenatural que nenhum psicólogo poderia induzir em tão pouco tempo. Ele disse à esposa: "Eu senti que não podia mais entrar nesta casa com a sujeira que eu trazia. Algo me queimou por dentro." A transformação não parou no pai. 2 semanas depois, a jovem Camila entrou na cozinha e disse à mãe algo que vale mais do que qualquer ouro deste mundo: "Mãe, a casa está leve e eu não sinto mais vontade de me ferir." A paz física, palpável, havia retornado. Preste atenção, pois este é o ponto crucial. Não foi a planta sozinha que salvou José. Não existe magia na fé católica. O que aconteceu na casa dos Rodrigues foi a presença de Maria agindo através da obediência de Guadalupe. A planta foi o sinal visível, o estandarte plantado no solo que dizia ao inferno: "Daqui para dentro, vocês não passam, este território pertence à rainha." A natureza obedece ao Criador e os demônios são obrigados a respeitar os limites impostos por Deus através dos sacramentais. Guadalupe não apenas decorou sua casa, ela blindou espiritualmente a entrada do seu lar. E agora, você deve estar se perguntando: como eu faço isso? Não basta comprar a planta e deixá-la em um canto qualquer. Existe uma ordem e existe um rito, existe uma forma de invocar essa proteção angélica para que a sentinela divina se posicione à sua porta. Agora, aproxime-se. O que vou lhe entregar neste momento não são meros conselhos domésticos, mas a liturgia de defesa para o seu santuário familiar. A Virgem foi clara em sua promessa: "Onde esta planta estiver devidamente consagrada, meus anjos estarão de guarda." Entenda a profundidade disso. Não é a planta que age, mas ela serve como um farol, um sinal luminoso na dimensão espiritual
que indica aos exércitos celestes que aquela casa está sob a jurisdição de Maria. Satanás não pode cruzar um umbral marcado pelo selo da obediência. O primeiro passo é a aquisição da arma correta. Você não deve buscar o manjericão comum, de folhas largas e verdes claras, usado para molhos. E você procura o Ocimum Santum, o Tulsi, o manjericão sagrado. Seus olhos devem buscar uma planta de folhas menores, mais serrilhadas, muitas vezes com tons escuros, arroxeados e hastes que carregam a cor da paixão. Ela é humilde na aparência, mas gigante em poder. E veja a misericórdia divina. Custa o preço de um pão, entre 3 a 5 dólares, acessível a qualquer bolso, pois a salvação não pode ser um luxo. O que vale aqui não é o ouro, mas a eternidade. Com a planta em mãos, não a introduza em sua casa de qualquer maneira. Escolha o momento sagrado. O céu opera em tempos determinados. Aguarde uma sexta-feira, dia em que o sangue de Cristo lavou a terra, ou espere pelo dia 13 de qualquer mês, em honra às aparições de Fátima. Prepare o seu próprio espírito neste dia, se sua saúde permitir, e faça um pequeno jejum ou abstenha-se de carne. O seu sacrifício corporal afia a sua intenção espiritual, mostrando a Deus que você não está apenas decorando a casa, mas clamando por socorro. Chegamos então ao ato crucial, a bênção. O ideal, a perfeição, é levar esta planta ao seu pároco para que ele imponha as mãos sacerdotais sobre ela. Mas vivemos tempos difíceis e Maria sabe que nem sempre o sacerdote está acessível. Se você não puder ir à igreja, exerça o seu sacerdócio batismal. Como mãe ou pai, você tem autoridade espiritual sobre o seu lar. Tome a água benta, aquela que você deve sempre ter em casa, e asperja sobre as folhas com fé inabalável, pedindo a Deus que retire qualquer profanação da natureza e torne aquela criatura vegetal um instrumento de defesa. Agora, caminhe até a entrada principal da sua casa. Este é o ponto nevrálgico, a fronteira entre o mundo e o seu templo. Coloque a planta do lado direito de quem entra. Por que o lado direito? Porque na tradição bíblica e litúrgica, a direita é o lugar de honra, o posto do anjo da guarda, o lado da ovelha e não do cabrito. Se você vive em apartamento e a porta dá para um corredor fechado, coloque-a na janela principal ou na varanda, por onde o ar entra. Onde o ar entra, a bênção deve filtrar. E no momento exato em que o vaso tocar o chão ou o móvel, reúna quem estiver com você, ou faça-o sozinha em união com os anjos, e ative a proteção com as 3 orações da blindagem. Não sussurre, declare com autoridade. Primeiro, a Virgem Maria, para a consagração do espaço. Ó Augusta Rainha dos Céus, Senhora dos Anjos, eu consagro este umbral ao vosso coração imaculado. E que esta planta seja o sinal visível de que aqui dentro vivem filhos vossos. Onde houver este sinal, que o inimigo recue e a graça permaneça. Em seguida, convoque a milícia celeste com a oração a São Miguel. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, postai-vos diante desta porta, que vossa espada de fogo guarde esta entrada, impedindo que qualquer espírito de divisão, vício ou enfermidade ultrapasse este limite. E, finalmente, cele tudo com a autoridade suprema do Sagrado Coração. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, reinai nesta casa. Que a vossa paz seja a única lei a governar este lar hoje e sempre. Feito isso, a atmosfera mudará. Você sentirá o peso sair dos seus ombros, mas a batalha exige vigilância constante e a planta como sentinela viva, e precisará de cuidados que vão além da água e da terra. Esta sentinela viva que agora guarda a sua porta não é um amuleto de plástico,
nem um objeto mágico que funciona automaticamente enquanto você dorme no esquecimento. Ela é uma criatura de Deus e, como tal, exige respeito e cuidado digno. Tratar com negligência aquilo que você consagrou à Virgem é um ato de desamor que enfraquece a proteção. No plano físico, a Ocimum Sanctum é resiliente, mas precisa da mão humana para prosperar. Dê a ela água a cada 2 ou 3 dias, sentindo a umidade da terra com os dedos, conectando-se com a criação. Ela anseia pela luz, mas como uma alma que busca a Deus sem se queimar na soberba, ela prefere a luz indireta e abundante. Não a exponha ao sol calcinante do meio-dia que fere as folhas, mas não a esconda na sombra total. E cuidar dela é o primeiro ato de sua nova disciplina espiritual. Porém, a verdadeira manutenção acontece no invisível. A consagração que você fez precisa ser renovada, pois a poeira do mundo tenta cobrir as coisas sagradas dia após dia. Estabeleça, portanto, um compromisso inegociável. Todo domingo, o dia do Senhor, após voltar da Santa Missa ou ao iniciar sua manhã de oração, borrife água benta sobre a planta. Não é um gesto vazio, é o orvalho da graça renovando a barreira contra o mal. E na primeira sexta-feira de cada mês, dia dedicado ao Sagrado Coração, reserve 10 minutos para rezar um mistério do Rosário ao lado dela. A Ave Maria rezada ali fortalece as raízes espirituais daquele escudo verde. Agora, preciso que você grave em seu coração o que vou dizer, pois isso evitará que o medo tome conta de você no futuro. Pode acontecer de, mesmo com todos os cuidados físicos, mesmo com água e luz ideais, a sua planta secar repentinamente. De um dia para o outro, ela pode murchar, perder a cor e morrer. Se isso acontecer, não se desespere. Não pense que a proteção falhou. Pelo contrário, ela cumpriu sua missão com perfeição heróica. Quando a planta seca subitamente, é o sinal físico de que um ataque espiritual maciço, uma seta inflamada do maligno que era destinada à saúde do seu esposo, à pureza dos seus filhos ou à paz do seu casamento, foi interceptada. A planta absorveu o golpe. Ela agiu como um para-raios espiritual, recebendo em sua biologia a carga de ódio que destruiria sua família. Se isso ocorrer, não a jogue no lixo comum com desprezo. Enterre-a ou queime-a. Agradeça a Deus pelo livramento e imediatamente, sem demora, e providencie e consagre uma nova sentinela. Contudo, proteger a entrada é vital, mas não é suficiente se o inimigo já tiver deixado sementes de destruição dentro da fortaleza. A planta blinda a porta, mas como você vai limpar os cômodos internos da sua alma e da sua família? Como expulsar o que já está enraizado? Muitos católicos têm o escudo, mas não sabem manejar a espada. A Virgem Maria, em suas múltiplas aparições, nos pede uma preparação completa, uma estratégia de guerra. Percebendo que milhões de fiéis estão perdidos, sem saber por onde começar essa limpeza profunda, compilei um manual tático definitivo. Não é apenas um livro para ler, é um guia para agir. O guia Preparação Espiritual para Tempos Difíceis é um programa de 30 dias e um passo a passo rigoroso onde pego na sua mão e mostro exatamente como fazer uma confissão que liberta gerações, quais salmos recitar em momentos de angústia noturna e como realizar a consagração total da família que o inferno não pode tocar. Eu me pergunto, quanto vale a segurança eterna dos seus filhos? O mundo cobra fortunas por sistemas de alarme e seguros de vida que não servem de nada quando a alma é quem está em perigo. Hoje, por um valor que é meramente simbólico, o preço de um lanche rápido, apenas $10, você terá acesso a essa arma completa.
Não busquei lucro, busquei acessibilidade para que nenhuma mãe possa dizer que não tinha como aprender a defender os seus. O link está logo abaixo, esperando por sua decisão de deixar de ser vítima e passar a ser combatente. Chegamos ao fim desta jornada. Mas para você, este é apenas o começo da batalha. Talvez, mesmo depois de ouvir o testemunho e conhecer a revelação, uma voz cética ainda sussurre no fundo da sua mente. Mas Deus precisa de uma planta para me proteger? Ele não é todo-poderoso? Cuidado! O orgulho intelectual é a porta por onde a dúvida entra para desarmar a fé. Deus não precisa da matéria, mas Ele escolhe usar a matéria para manifestar a sua glória, confundindo os sábios deste mundo. Lembre-se da noite mais terrível do Egito Antigo. Quando o anjo da morte passou, o que salvou os primogênitos dos hebreus? Foi o sangue de um cordeiro passado na madeira das portas. Êxodo 12:13. Aquele sangue físico tinha poder mágico? Não, mas ele era o sinal da obediência. Quem obedeceu e marcou a porta, viveu. Quem ignorou o aviso divino, chorou seus mortos. E lembre-se de Jesus, o próprio Verbo encarnado. Diante do cego de nascença, ele não estalou os dedos. Ele cuspiu na terra, fez barro com a saliva e untou os olhos do homem. João 9:6. O Senhor usou o pó da terra, a biologia da saliva e o elemento físico para operar o milagre. O manjericão sagrado na sua porta é o sangue nos umbrais do Egito moderno. É o barro nos olhos da nossa cegueira espiritual. Não é a planta que tem poder próprio, como se fosse um talismã pagão. O que ativa o poder de Deus é a sua humildade em dizer: se a Virgem Maria pediu, eu faço. É a obediência que constrói a muralha contra o inferno. A planta é o canal, a graça é a água viva que flui através dele. Agora, você está diante de uma escolha. O conhecimento que você adquiriu hoje traz responsabilidade. Você pode fechar este vídeo e voltar para a rotina automática e deixar sua casa vulnerável como antes, esperando que a sorte o proteja. Ou você pode levantar um escudo hoje mesmo. Não deixe que o inimigo roube esta semente do seu coração. Eu te convoco a agir agora. Desça até a área de comentários e escreva, como um ato de proclamação espiritual: Maria, protege meu lar. Ao escrever, você não está apenas interagindo com um algoritmo, você está unindo sua intenção a milhares de outras mães e pais que formam este exército de oração. Eu rezarei por cada nome que aparecer ali, e não guarde a salvação apenas para si. O egoísmo é o oposto do amor. Pense na sua comadre que sofre com o filho nas drogas, na sua irmã que vive um casamento em ruínas, na sua vizinha que perdeu a esperança. Compartilhe este vídeo com elas agora. Envie no WhatsApp da família. O mal avança quilômetros enquanto os bons se calam por vergonha. Seja a voz que alerta, seja a mão que estende o socorro. Que a dúvida se dissipe e a certeza da vitória tome conta do seu espírito. Erga suas mãos em direção à tela, em espírito, e receba esta bênção final. Que o Senhor, que criou todas as plantas e ervas do campo, olhe agora para a sua casa. Que a Virgem Santíssima, a vencedora das batalhas de Deus, envie seus anjos para acampar ao redor da sua porta. Que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sua casa seja selada hoje e para sempre contra toda investida das trevas. Fique em paz, fique com Deus e permaneça alerta.